Minha família rica não me convidou para o Natal. Quando o garçom me viu em lágrimas, ele me convidou para passar com a dele, e lá algo maravilhoso aconteceu. Não venha, Cássia. Por favor, evite esse constrangimento para todos nós. A voz da minha mãe do outro lado da linha era fria, calma e cortante como gelo. Eu estava parada na calçada, com o vento gelado de dezembro batendo no meu rosto, segurando o celular com tanta força que meus dedos estavam brancos. Na tela, minimizada, ainda estava a foto do Instagram que tinha destruído minha noite. A sala enorme da mansão dos meus avós, a árvore de 3 metros decorada com cristais, a mesa posta com toalhas de linho e pratos de porcelana importada. E todos eles lá. Meus tios, meus primos, meus pais, todos sorrindo, segurando taças de champanhe. Menos eu. Constrangimento? Repeti, sentindo um nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. Mãe, é Natal. Eu sou sua filha. Vocês estão todos reunidos na casa da vovó e ninguém nem me avisou? Eu tive que descobrir pelas redes sociais? Querida, não faça drama. Ela suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta, atrapalhando o seu momento de lazer. Você sabe como são as coisas. O jantar de hoje é importante. Temos convidados influentes, sócios do seu pai, gente de alto nível. E, sinceramente, a sua situação atual não se encaixa. Minha situação? Você quer dizer o meu trabalho? Exatamente. Ela respondeu sem rodeios. Você escolheu essa vida, Cássia. Cuidadora de idosos. Francamente. O que eu vou dizer quando perguntarem o que minha filha faz? Que ela troca fraldas de velhos desconhecidos por um salário mínimo? É humilhante para nós. Seu primo acabou de passar num concurso federal. A sua irmã está noiva de um empresário. E você... Bem, você é a mancha no currículo da família. As lágrimas que eu estava segurando com toda a minha força começaram a escorrer quentes pelo meu rosto. Não era apenas a rejeição. Era o desprezo. Eu amava o meu trabalho. Eu levava dignidade para pessoas que estavam no fim da vida. Eu segurava a mão de quem se sentia sozinho. Mas para a minha família, que vivia em um mundo de aparências e status, isso não valia nada. Para eles, eu era um fracasso. Então é isso? Minha voz saiu, trêmula, um sussurro quebrado. Eu não posso sentar na mesa com vocês porque não sou rica o suficiente, porque meu trabalho é honesto, mas não dá status? Não coloque palavras na minha boca. Só achamos melhor você não vir hoje. Amanhã, se quiser, passe aqui para pegar as sobras. Tenho que desligar. Os convidados estão chegando. Feliz Natal, Cássia. O telefone ficou mudo. Fiquei ali, parada no meio da rua movimentada, cercada por luzes piscando e pessoas correndo com sacolas de presentes, felizes, indo encontrar quem amavam. Eu nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. O barulho da cidade parecia distante, abafado pela dor aguda no meu peito. Passe aqui para pegar as sobras. Aquela frase ecoava na minha cabeça. Eu era a filha das sobras. Precisava sair dali, precisava sentar, beber alguma coisa quente e tentar parar de tremer. Meus olhos estavam embaçados e eu mal via por onde andava. Virei a esquina e entrei no primeiro lugar que vi aberto. Não era um restaurante chique como aquele onde minha família estava. Era um restaurante simples, de bairro, com mesas de plástico e cheiro de café passado na hora e bife na chapa. O lugar estava quase vazio. A maioria das pessoas já estava em casa se preparando para a meia-noite. Sentei-me em uma mesa no canto, longe da porta, tentando me esconder do mundo. Apoiei os cotovelos na mesa e escondi o rosto nas mãos. A dor veio com força total. Eu soluçava baixinho, tentando ser discreta, mas meu corpo tremia incontrolavelmente. A imagem daquela mesa farta das risadas, da minha mãe me descartando como se eu fosse lixo. Doía demais. Com licença, moça. A voz masculina me fez dar um pulo. Limpei o rosto rapidamente, tentando disfarçar, mas era inútil. Meus olhos deviam estar inchados e vermelhos. Levantei a cabeça e vi um garçom parado ao lado da minha mesa. Ele era jovem, devia ter a minha idade, com um avental branco impecável e um crachá onde se lia Renato. Ele segurava uma xícara de café fumegante e um copo d'água.
Eu não pedi nada ainda. Gaguejei, tentando encontrar minha voz. Só queria ficar um pouco sentada, se não for incômodo. Renato sorriu, um sorriso gentil e sem pressa, e colocou a xícara e a água na minha frente. É por conta da casa, disse ele com um tom de voz suave. Ninguém deveria chorar na véspera de Natal. O café é forte, vai ajudar a esquentar o coração. Olhei para ele, surpresa. Aquele gesto simples, vindo de um completo desconhecido, me desarmou completamente. Minha mãe, que me deu a luz, tinha vergonha de mim. Aquele rapaz, que nunca me viu na vida, estava me oferecendo conforto e um café quente. Obrigada, sussurrei, pegando a xícara com as mãos trêmulas para sentir o calor. Ele não foi embora. Puxou a cadeira da frente, mas não sentou. Apenas se apoiou no encosto, me olhando com preocupação genuína. Quer conversar? Às vezes, falar com um estranho é mais fácil. O movimento está fraco. Meu turno já está quase acabando. Sou todo ouvidos. Eu olhei para o fundo da xícara de café. A humilhação estava presa na minha garganta, sufocando. Eu precisava colocar para fora. Precisava que alguém me dissesse que eu não era louca, que eu não era uma vergonha. Eu vi uma foto no Instagram. Comecei, e as lágrimas voltaram a cair, pingando na mesa. A minha família, meus pais, avós, tios, eles estão dando uma festa linda. Ceia farta, vinhos caros, presentes. E, você perdeu a hora? Ele perguntou, tentando entender. Não, balancei a cabeça, sentindo a amargura na boca. Eu não fui convidada. Renato franziu a testa, confuso. Como assim? Eles esqueceram? Não. Eles decidiram que eu não sirvo para sentar à mesa com eles. Respirei fundo e contei tudo. Contei sobre a ligação da minha mãe, sobre como eles achavam que meu trabalho de cuidadora era vergonhoso perto dos amigos ricos deles. Falei sobre como sempre me sentia a ovelha negra só porque não quis seguir a carreira de negócios ou direito, porque preferi cuidar de pessoas. Falei sobre a frase cruel das sobras. Desabei ali, naquele restaurante simples, confessando minha dor para aquele garçom de olhos atentos. Eu esperava que ele ficasse chocado, ou que dissesse apenas um "sinto muito". Mas Renato me olhava com uma expressão que eu não via há muito tempo. Respeito. Quando terminei, enxuguei o rosto com um guardanapo de papel. O silêncio durou alguns segundos. Sabe, moça? Renato começou e sua voz estava firme. A minha família não tem mansão. A gente não tem taça de cristal e nem convidados influentes. Mas na minha casa, a mesa só está completa quando todo mundo que a gente ama está sentado nela. Ele olhou para o relógio na parede e depois para mim. O que você vai fazer agora? Vai voltar para casa sozinha? Eu não sei. Acho que vou comprar uma pizza congelada e assistir televisão até dormir. Não tenho para onde ir. Renato desamarrou o avental branco e o dobrou devagar. Não. Você não vai. Ninguém passa o Natal sozinho comendo pizza congelada enquanto eu puder evitar. Ele estendeu a mão para mim. Meu turno acabou agora. Minha mãe fez um frango assado que... Olha, não é por nada não, mas é melhor que qualquer peru de restaurante chique. E a gente adoraria ter mais alguém para dividir. Olhei para a mão dele. Era a mão de um trabalhador. E naquele momento, parecia a única âncora segura no meio da minha tempestade. Aceitei a mão de Renato. Talvez fosse o desespero, ou talvez fosse a bondade genuína que vi nos olhos dele, mas naquele momento, ir para a casa de um desconhecido parecia muito mais acolhedor do que voltar para o meu apartamento vazio. Ele trancou o restaurante, tirou o avental e fomos no carro dele, antigo e barulhento, mas muito bem cuidado. Enquanto dirigíamos para longe do centro iluminado e das vitrines caras, a paisagem mudava. As ruas largas e arborizadas do bairro nobre, onde meus pais moravam, deram lugar a ruas mais estreitas, casas coladas umas nas outras e vizinhos sentados nas calçadas com cadeiras de praia. Era um bairro periférico, simples, mas havia uma energia ali que não existia no mundo silencioso e frio da minha família. Havia música tocando, crianças correndo com estalinhos, cheiro de churrasco no ar. Havia vida. Renato parou em frente a uma casa de muro baixo, com um reboco por fazer, mas com um portão pintado de azul brilhante. Chegamos,
disse ele, sorrindo um pouco envergonhado. Não é uma mansão, Cássia, mas é meu lar. É perfeito, respondi. E pela primeira vez na noite, fui sincera. Assim que entramos, fui atingida por um cheiro maravilhoso de tempero caseiro. A sala era pequena, com um sofá coberto por uma manta de crochê e uma árvore de Natal de plástico em cima da estante, piscando luzinhas coloridas. Uma senhora de cabelos grisalhos e avental florido saiu da cozinha enxugando as mãos. Era a mãe de Renato, Dona Lúcia. Quando ela viu o filho acompanhado, seus olhos se iluminaram, sem nenhum traço de julgamento ou desconfiança. Mãe, essa é a Cássia. Renato apresentou. Ela teve um problema com a família e ia passar o Natal sozinha. Eu disse que aqui sempre cabe mais um. Dona Lúcia nem esperou ele terminar. Ela veio até mim e me deu um abraço. Apertado. Daqueles que juntam os pedaços da gente. Ela cheirava a alecrim e sabonete de lavanda. Mas é claro que cabe, meu filho, ela disse, segurando meu rosto com as duas mãos quentes. Entra, minha menina, entra. A casa é simples, mas o coração é grande. Você deve estar com fome. Sentei-me à mesa da cozinha, que era coberta por uma toalha de plástico com desenhos de frutas. Dona Lúcia colocou um prato na minha frente. Não tinha porcelana importada, nem talheres de prata. Mas quando ela serviu o frango assado com batatas coradas, farofa e arroz branquinho, eu desabei. A primeira garfada teve gosto de infância, de um tempo antes das aparências importarem tanto para os meus pais. O tempero era simples, mas feito com tanto carinho que me emocionou profundamente. Enquanto eu comia, as lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio. Eu estava comendo as sobras de ninguém. Eu estava sendo tratada como uma convidada de honra. Está tudo bem, querida? Dona Lúcia perguntou, colocando a mão sobre a minha. É a melhor comida que eu já comi. Consegui dizer, sorrindo entre as... Obrigada. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Renato sorriu do outro lado da mesa, servindo refrigerante para nós. A conversa fluiu leve. Eles não perguntaram sobre minha conta bancária, nem sobre o carro que eu dirigia. Perguntaram sobre meus sonhos, sobre o que eu gostava de fazer. Quando falei que era cuidadora de idosos, esperei aquela pausa, constrangedora que minha família sempre fazia, mas Dona Lúcia abriu um sorriso enorme. Que profissão linda, minha filha. É preciso ter um dom de Deus para cuidar dos mais velhos. Sabe, isso é providência divina você ter aparecido aqui hoje. Por quê? Perguntei. O avô do Renato, o seu Benedito, ele está acamado no quarto ao lado. Ele tem 92 anos. Hoje ele estava tristinho porque não conseguia vir para a sala cear com a gente. Meu instinto profissional despertou na hora. Eu posso vê-lo? Perguntei, limpando a boca. Talvez eu possa ajudar a deixá-lo mais confortável. Renato me guiou até o quarto dos fundos. Era um quartinho simples, limpo, com cheiro de cânfora. Na cama, um senhor magrinho, de pele enrugada como pergaminho, e olhos vivos e inteligentes, olhava para a janela. Vô? Renato chamou baixinho. Trouxe uma amiga para conhecer o senhor. Aproximei-me da cama. Notei imediatamente que os travesseiros estavam baixos demais, dificultando a respiração dele. Com gestos suaves e práticos, que eu fazia todos os dias no meu trabalho, ajeitei a posição dele, acomodei as costas e ofereci um copo d'água, com canudo que estava na cabeceira. Assim é melhor, seu Benedito? Perguntei sorrindo. O idoso suspirou aliviado e segurou minha mão. Seus dedos eram fracos, mas o aperto foi carinhoso. Mãos de anjo. Ele sussurrou com a voz rouca. Muito obrigado, minha filha. Minhas costas estavam me matando. Dona Lúcia, parada na porta, olhava a cena com admiração. Você tem jeito. Mesmo, Cássia. Ele se acalmou na hora. Fiquei ali conversando com seu Benedito. Apesar do corpo frágil, a mente dele era afiada. Ele começou a falar sobre o Natal, sobre como as coisas eram antigamente. Percebi que na mesa de cabeceira havia uma pilha de cadernos velhos, canetas falhando e papéis soltos. O senhor gosta de escrever? Apontei para os cadernos. Seu Benedito olhou para a pilha com uma tristeza profunda nos olhos. Ah, minha filha, esse é meu maior sonho. E minha maior frustração. Como assim? Dona Lúcia entrou no quarto e sentou na beirada da cama,
acariciando os pés do pai. O papai tem uma memória de elefante, Cássia. Ele viu esse bairro nascer, ele viu a cidade crescer. Ele sabe histórias que ninguém mais sabe. O sonho dele sempre foi escrever um livro, deixar as memórias dele registradas para os netos, para a comunidade. Ele diz que a história do nosso povo está se perdendo. Mas minhas mãos... Seu Benedito levantou as mãos trêmulas, deformadas pela idade e pelo trabalho duro de uma vida inteira. Elas não obedecem mais. Eu tento escrever, mas a caneta cai. As letras saem tortas. Eu tenho o livro todo aqui, na minha cabeça. Ele tocou a testa. Mas não consigo colocar no papel. Tenho medo de partir e levar tudo isso comigo. O silêncio pesou no quarto. Olhei para aquele senhor, um arquivo vivo de histórias, preso em um corpo que não permitia que ele compartilhasse sua sabedoria. Olhei para Renato e Dona Lúcia, que claramente amavam aquele homem, mas não tinham tempo ou habilidade técnica para ajudá-lo com um projeto tão grande, já que trabalhavam o dia todo. E então, olhei para as minhas próprias mãos, as mãos que minha mãe dizia que serviam apenas para limpar velhos, as mãos que envergonhavam minha família rica. Mas ali, naquele quarto simples, eu percebi que minhas mãos podiam fazer muito mais. Uma ideia acendeu no meu peito, quente e brilhante como as luzes de Natal na sala. Seu Benedito, eu disse, sentindo uma determinação que não sentia há anos. O senhor fala e eu escrevo. Ele me olhou, confuso. Como? Eu venho aqui. Saio do meu trabalho às 5. Posso vir direto para cá. O senhor me conta as histórias, devagar, do seu jeito, e eu transcrevo tudo. Eu organizo, digito no computador. Nós vamos fazer esse livro acontecer. Os olhos de seu Benedito se encheram de lágrimas. Renato deu um passo à frente, surpreso. Cássia, você faria isso? É muito trabalho. Você mal nos conhece. Vocês me deram um Natal quando a minha própria família me virou as costas. Respondi, emocionada. Vocês me deram dignidade. Isso é o mínimo que eu posso fazer. E, sinceramente, eu adoraria ouvir essas histórias. Naquele momento, vi um sorriso nascer no rosto enrugado de seu Benedito. Um sorriso de pura esperança. E pela primeira vez naquele dia, esqueci completamente a mansão, o luxo e a rejeição. Eu tinha encontrado um propósito. Nas semanas seguintes, cumpri minha promessa. Todos os dias, depois do meu turno cuidando de outros pacientes, eu dirigia até a casa de muro azul. Dona Lúcia sempre me esperava com um café fresco e um pedaço de bolo. Renato, quando chegava do restaurante, sentava conosco para ouvir. E o que começou como um favor, logo se transformou em algo muito maior, porque as histórias que seu Benedito tinha para contar não eram apenas memórias de um idoso qualquer. Eram peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. E uma dessas peças, eu descobriria em breve, mudaria a minha vida e a da minha família para sempre. Os meses de janeiro e fevereiro passaram voando. Minha rotina tinha mudado completamente. Eu saía do trabalho, passava na padaria, comprava um pão doce e ia direto para a casa de muro azul. Aquela sala pequena tinha se tornado meu refúgio, meu verdadeiro lar. Enquanto minha família biológica continuava postando fotos de viagens para a Europa e jantares caros, dos quais eu, claro, continuava excluída, eu estava viajando no tempo através das memórias de seu Benedito. Nós já tínhamos transcrito mais de 10 cadernos. As histórias eram fascinantes. Festas de rua antigas, o crescimento do bairro, os personagens folclóricos da comunidade. Eu digitava tudo no meu notebook antigo. Renato revisava e Dona Lúcia fazia o café. Mas eu não sabia que a história mais importante ainda estava por vir. Foi numa terça-feira chuvosa de março. Seu Benedito estava mais sério que o normal. Ele pediu para eu pegar uma caixa de sapatos velha que ficava no fundo do guarda-roupa, debaixo de uns cobertores. Hoje vamos falar sobre o capítulo mais triste da minha vida, filha. Ele disse com a voz embargada. O capítulo que eu chamo de A Grande Ilusão. Abri a caixa. Dentro, havia apenas um documento amarelado, quase se desfazendo, protegido por um plástico. Muita gente acha que eu sempre fui pobre, começou ele. Mas há 70 anos, tudo isso aqui era mato e fazenda. E as terras eram da minha família. Nós tínhamos gado, plantação de milho, um riacho limpo. Era a Fazenda Boa Esperança. Eu parei de digitar. Fazenda Boa Esperança.
Aquele nome me deu um arrepio na espinha. Eu já tinha ouvido aquele nome antes, mas em um contexto muito diferente. O que aconteceu com a fazenda, seu Benedito? Apareceu um homem. Os olhos dele ficaram duros, focados num ponto distante da parede. Um homem jovem, ambicioso, falava bonito. Ele usava ternos alinhados e tinha um sorriso que parecia de amigo. Ele veio me dizer que a cidade ia crescer, que precisávamos modernizar. Ele propôs uma sociedade. Disse que ia lotear as terras, construir casas, e que eu ficaria com metade de tudo. Eu era jovem, Cássia. Eu não sabia ler direito naquela época. Eu confiei na palavra de honra. Meu estômago começou a embrulhar. E então ele trouxe esse papel aí. Ele apontou para o documento na minha mão. Disse que era o contrato da sociedade. Mandou eu assinar. Eu assinei. Feliz, achando que estava garantindo o futuro dos meus filhos. Mas não era sociedade nenhuma. Era uma venda. E pelo preço de banana. Ele comprou tudo o que eu tinha pelo valor de 2 vacas leiteiras. Quando percebi o golpe, ele já tinha os advogados, os juízes, a polícia. E eu só tinha a enxada. Fui expulso da minha própria terra. Tivemos que vir morar aqui, na periferia, enquanto ele construía um império em cima do meu suor. Com as mãos tremendo, tirei o papel do plástico. Meus olhos correram pelas linhas datilografadas até chegarem ao final da página, onde estavam as assinaturas. Lá estava a assinatura torta e infantil de Benedito da Silva. E logo abaixo, uma assinatura firme, elegante, com uma caneta tinteiro cara. O nome do comprador, o ar, sumiu dos meus pulmões. O quarto começou a girar. Eu conhecia aquela assinatura. Eu a via todo ano nos cartões de Natal genéricos que recebia. Eu a via nos quadros da empresa da família. Era o nome do meu avô. O bairro nobre onde meus pais moravam, onde fui criada, onde ficava a mansão da ceia de Natal que me rejeitou. Tudo aquilo tinha sido construído nas terras roubadas de seu Benedito. A fortuna que pagava o champanhe deles, os carros importados, as roupas de grife, vinha de um golpe dado em um homem humilde e analfabeto. Senti uma náusea violenta. Minha família não me rejeitou porque eu era uma vergonha. Eles eram a vergonha. Toda a arrogância, todo o orgulho deles era baseado em uma fraude. Cássia? Renato tocou meu ombro. Você ficou pálida. Tá tudo bem? Olhei para Renato. Olhei para seu Benedito. Olhei para aquela casa simples, com o reboco caindo, onde viviam pessoas tão boas, honestas e generosas. Pessoas que perderam tudo para que minha família tivesse tudo. E mesmo assim eles me acolheram. Me deram comida. Me deram amor. A culpa caiu sobre mim como uma rocha. Eu era neta do homem que destruiu a vida. Eles. Eu preciso de um copo d'água. Menti, saindo do quarto às pressas. Fui para a cozinha e me apoiei na pia, tentando não vomitar. Eu queria contar a verdade ali mesmo. Queria gritar. Foi o meu avô. Me perdoem, mas o medo me paralisou. Se eu contasse agora, eles poderiam me odiar. Poderiam achar que eu estava lá como espiã. Poderiam me expulsar, e eu não. Suportaria perder a única família verdadeira que já tive. Respirei fundo. Limpei as lágrimas de raiva que escorriam. Eu não podia mudar o passado. Não podia desfazer o golpe do meu avô. Mas eu podia mudar o futuro. Voltei para o quarto com uma determinação fria e inabalável. Seu Benedito, eu disse sentando ao lado dele e segurando sua mão com firmeza. Nós vamos publicar esse livro. E não vai ser um livrinho qualquer só para a família. Nós vamos contar tudo, com nomes, datas e detalhes. O mundo precisa saber a verdade sobre a Fazenda Boa Esperança. Mas, filha, isso custa dinheiro, ele lamentou. Nós não temos como pagar editora. Eu tinha uma poupança. Eram economias de 5 anos de trabalho duro como cuidadora. Dinheiro que eu estava juntando para dar entrada em um apartamento próprio, para sair do aluguel. Era tudo o que eu tinha, mas para que servia um apartamento se eu não conseguisse dormir em paz com a minha consciência? Não se preocupe com o dinheiro. Eu sorri, engolindo o medo. Eu tenho umas economias. Vamos considerar um investimento, na verdade. Nos 2 meses seguintes, trabalhei como uma louca. Contratei um revisor profissional. Paguei um designer para fazer uma capa linda com uma foto antiga de seu Benedito na fazenda. E mandei imprimir 1000 exemplares em uma gráfica rápida.
Eu não contei para eles que estava gastando todo o meu dinheiro. Disse que tinha conseguido um patrocínio cultural. O título do livro era direto: Raízes Roubadas. A verdadeira história da Fundação do Bairro Jardins. No dia do lançamento, alugamos o salão comunitário da igreja do bairro. Fizemos uma divulgação boca a boca. Colamos cartazes nas padarias e, o mais importante, mandei exemplares gratuitos para 3 jornalistas da região que eu sabia que adoravam investigar escândalos locais. Eu estava nervosa. Minha família rica não sabia de nada. Eles viviam em sua bolha de perfeição, achando que o passado estava enterrado e esquecido. Eles não faziam ideia de que a neta vergonhosa, a cuidadora de idosos, estava prestes a derrubar o castelo de cartas deles. O salão estava lotado. Vizinhos, amigos, curiosos. Seu Benedito, numa cadeira de rodas, vestia seu melhor terno, com os olhos brilhando de orgulho. Quando ele pegou o microfone para agradecer, não houve um olho seco no salão. Mas o momento decisivo aconteceu no final da noite. Uma mulher de óculos, segurando um gravador, se aproximou de mim e de Renato. Eu reconheci na hora. Era a repórter do jornal mais lido da cidade. Com licença, ela disse, olhando para o livro em suas mãos. Eu li o capítulo sobre a venda das terras. Os documentos anexados. Isso é explosivo. Vocês têm noção de que estão acusando uma das famílias mais poderosas da cidade de fraude imobiliária? Olhei para Renato, que segurava minha mão com força, sem saber da minha conexão de sangue com os vilões do livro. Depois olhei para a repórter e sorri, sentindo uma paz estranha. Não é uma acusação, respondi. É a memória de um homem que esperou 70 anos para ser ouvido. E a senhora tem liberdade total para investigar se os documentos são verdadeiros. A repórter sorriu de volta. Aquele sorriso de quem acabou de encontrar a matéria do ano. Pode deixar. Eu vou investigar. E se isso for verdade, amanhã essa cidade vai acordar de cabeça para baixo. Naquela noite fui dormir na casa de Renato. Mas antes de fechar os olhos, bloqueei o número da minha mãe e do meu pai no celular. Eu sabia que assim que o sol nascesse, a tempestade começaria. E dessa vez, eu não seria a vítima. A bomba estourou numa manhã de domingo. Eu estava na cozinha de Dona Lúcia passando café, quando Renato entrou correndo com o jornal local nas mãos. A manchete de capa, em letras garrafais e pretas, dizia: Império de Si, Areia. Documentos inéditos revelam fraude milionária na fundação do bairro mais nobre da cidade. A reportagem era devastadora. A jornalista tinha feito o dever de casa. Ela não só usou as memórias de seu Benedito como base, mas foi atrás de cartórios antigos, entrevistou testemunhas esquecidas e cruzou datas. A conclusão era inegável. A fortuna da minha família, aquela que eles usavam para humilhar quem tinha menos, era fruto de um roubo. O grande homem de negócios, que meu avô dizia ser na verdade, tinha enganado um lavrador humilde que não sabia ler. Meu celular, que estava quieto sobre o balcão, começou a vibrar. Era o número da mansão. Deixei tocar. Parou e tocou de novo. Depois começaram as mensagens. A primeira foi da minha mãe. Cássia, você viu isso? Você tem ideia do que fez? Atenda agora. Depois meu pai. Estamos perdendo investidores. A imprensa está na nossa porta. Você precisa desmentir esse velho maluco ou vamos perder tudo. E até dos meus primos que nunca falavam comigo. Você é uma traidora. Como pôde fazer isso com o seu próprio sangue? Eu li cada mensagem com uma calma que me surpreendeu. Não senti raiva, nem vontade de rir. Senti apenas pena. Eles não estavam preocupados com a moralidade, com o fato de que viviam de dinheiro sujo há décadas. Eles só estavam preocupados com a reputação, com os convites de festas que deixariam de receber, com o dinheiro que pararia de entrar. Cássia? Renato me chamou, preocupado, vendo que eu encarava o celular. Quem é? Olhei para ele. Olhei para Dona Lúcia. Decidi que não haveria mais segredos entre nós. A verdade tinha que ser completa. É a minha família, Renato. Respirei fundo, sentindo o peso sair dos meus ombros. O homem que enganou seu avô, o homem citado na reportagem, era o meu avô. Aquelas pessoas ricas que me rejeitaram no Natal são as mesmas que roubaram o futuro de vocês. A sala ficou num silêncio absoluto. Dona Lúcia levou a mão à boca. Renato arregalou os olhos, processando a informação. Você
Você é neta dele? Renato perguntou a voz baixa. Sou. Mas eu não sou eles, Renato. Eu juro. Eu só descobri a verdade lendo os cadernos do seu Benedito. E quando descobri, eu tive que escolher. Escolher entre o sangue e a justiça. Eu escolhi a justiça. Eu escolhi vocês. Renato olhou para mim por um longo momento. Vi a dúvida passar pelos olhos dele, seguida pela compreensão e, finalmente, pelo amor. Ele caminhou até mim e me abraçou forte. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Ele sussurrou no meu ouvido. Sangue não define quem a gente é. As atitudes definem. E você, Cássia, é parte da nossa família agora. A repercussão do livro foi imensa. As vendas explodiram. Editoras maiores se interessaram em republicar a obra com distribuição nacional. Mas o mais importante aconteceu uma semana depois. Seu Benedito me chamou no quarto. Ele estava muito fraco, a respiração curta, mas segurava um exemplar do livro contra o peito como se fosse um tesouro. Obrigado, minha neta, ele disse, com um sorriso sereno que iluminava o rosto cansado. Agora eu posso descansar. Todo mundo sabe a verdade. Ninguém mais vai chamar minha família de mentirosa ou preguiçosa. A minha história está salva. O Senhor salvou a minha história também, seu Benedito. Respondi, segurando a mão dele e beijando sua testa. O Senhor me ensinou o que é honra de verdade. Ele faleceu naquela noite, dormindo, com uma expressão de paz absoluta. O enterro foi simples, mas digno. Pago com os primeiros rendimentos do livro. Via tanta gente que a capela ficou pequena. Pessoas que leram a história e se identificaram. Vizinhos, amigos. Não havia luxo, mas havia respeito. Enquanto isso, o mundo da minha antiga família desmoronava. Os escândalos afastaram os amigos influentes que eles tanto prezavam. Ninguém queria ser visto com pessoas acusadas de fraude. Perderam contratos, perderam o prestígio social e aos poucos o dinheiro começou a minguar. Eles tentaram me procurar várias vezes, implorando para que eu interviesse, para que eu doasse parte dos direitos autorais para salvar a família. Mas eu nunca respondi. O silêncio foi a minha resposta. Eles tiveram a chance de me tratar com amor e escolheram o desprezo. Agora, colhiam o que plantaram. 1 ano depois, no Natal seguinte, a cena era bem diferente. A casa de muro azul tinha sido reformada. O reboco estava feito, o telhado consertado, e a sala estava pintada de um amarelo alegre. Na cozinha, Dona Lúcia preparava a ceia, cantarolando, sem se preocupar com as contas atrasadas, pois os direitos autorais do livro garantiram uma velhice tranquila para ela. No quintal, debaixo de uma mangueira enfeitada com luzinhas brancas, eu e Renato dissemos sim. Não foi um casamento de revista. Meu vestido era simples, comprado em uma loja de bairro, mas eu me sentia uma princesa. Renato estava lindo com uma camisa branca de linho. Via convidados influentes, nem sócios, nem pessoas que estavam ali por interesse. Via os amigos do restaurante, os vizinhos, as enfermeiras que trabalhavam comigo. Pessoas reais. Quando olhei para Renato no altar improvisado, lembrei daquele garçom que me estendeu a mão quando eu era apenas uma estranha chorando num café. Lembrei de como a vida dá voltas. Minha família rica achava que ser cuidadora era motivo de vergonha, mas foi cuidando de seu Benedito, cuidando das memórias dele, cuidando da verdade, que eu encontrei meu lugar no mundo. Durante a festa, olhei para o céu estrelado. Imaginei seu Benedito lá em cima, sorrindo. Eu não tinha a herança milionária do meu avô biológico, nem o sobrenome importante que abria portas, mas eu tinha algo que eles nunca conseguiram comprar com todo o dinheiro do mundo. Eu tinha amor, tinha a consciência limpa e tinha uma família que me amava exatamente pelo que eu era. Abracei Renato e comecei a dançar no quintal de cimento, cercada de risadas e aplausos sinceros. A tal vingança que dizem ser um prato que se come frio, para mim, teve gosto de liberdade. E aquele foi sem dúvida o melhor Natal da minha vida.